Olá, seja bem-vindo ao nosso novo projeto da ABRH Noroeste Paulista, que será um podcast no qual nós vamos discutir temas relacionados à gestão de pessoas, à gestão do RH, principalmente na nossa área, né, na nossa região, que nós temos algumas características, já você vai falar um pouco sobre isso. E para esse primeiro episódio, nós vamos trazer Jaciane Risioli, que é a nossa diretora regional da ABRH Noroeste Paulista, e o Michel, que está... Qual diretoria ele está hoje, Michel? Comercial e patrocínios. Comercial é o cara que busca os dinheiros. É o cara da grana. O cara da grana. E nós vamos falar sobre o assunto, acho que mais atual que nós temos hoje na gestão de pessoas, que é a escala 5x2. E mais do que falar sobre esse tema, né, nós vamos discutir algo prático, porque aí agora Michel e Jaciane vão tirar o chapéu ABRH e vão colocar o chapéu Grupo Savenhago, que está colocando na prática talvez a primeira grande organização no Brasil, primeira grande rede de supermercado, a colocar em prática algo que todo mundo está discutindo somente na teoria até agora. Então, muito obrigado por terem vindo aqui. Se apresentem rapidamente, né? E depois a gente vai falar de 5x2. Tá bom. Então, bom dia. Obrigada pelo convite. E a gente está feliz em poder falar um pouco sobre isso, né? Em nome da BRH, em nome também do Grupo Savenhago e em nosso nome também, né, Michel? Porque a gente também tem as nossas crenças aqui e a gente tem o nosso jeito de fazer as coisas, que eu acho que é uma coisa que faz toda a diferença, né? Uhum. A forma com que os líderes pensam, a forma como os gestores se posicionam. Bom, eu sou a Jaciane Risioli, eu estou diretora de recursos humanos do Grupo Savenhago, né? Já estou nessa vida de RH faz bastante tempo, né? Tenho mais de 25 anos de carreira. E no ano passado, na verdade, há 2 anos atrás, a gente começou a pensar em eficiência e escala de trabalho. Mas antes de a gente entrar nos assuntos e contar toda a história, eu vou pedir para o Michel se apresentar também. Olá, Cachito, Jaciane, bom dia. Queria agradecer pelo convite, Cachito. Então, assim, para quem ainda não me conhece, eu sou Michel Campos. Eu estou como gerente de recursos humanos do Grupo Savenhago. Estou como diretor comercial de patrocínios da BRH. É uma associação que a gente vem fortalecendo aqui na nossa região. Eu estou há 17 anos trabalhando com RH aqui no varejo, aqui no Grupo Savenhago. E a gente sempre sentiu falta desse movimento, desse fortalecimento da nossa categoria de RH aqui na nossa região. Então, melhor do que a gente fortalecer é a oportunidade de eu participar desse fortalecimento, da gente poder agregar forças para a nossa categoria aqui na região. É interessante isso, né, Michel, que você falou. Mas já se fala muito isso, né, Jaci? O RH na nossa região não é uma crítica, é só uma constatação. Mas nós ainda temos um RH muito DP e muito operacional. Na grande maioria das empresas, não vou generalizar, dizer que sejam todas, mas na grande maioria das empresas. E poucas são as empresas que têm um RH estratégico, que é o que a gente precisa hoje. Por exemplo, implementar uma escala 5x2 é estratégia, né? E para que nós possamos ter um RH estratégico na nossa região, a ABRH tem um papel fundamental nisso, né? De criar espaços para que esses assuntos sejam discutidos, que acho que é um pouco do objetivo desse ano, né, Jaci, na BRH. Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que quando a gente topou o desafio, acho que nós três, né, e toda a galera que está com a gente, topou o desafio de estar à frente da BRH, a gente, nosso trabalho é voluntário na BRH, então a gente está lá por propósito mesmo, porque a gente acredita que, de alguma maneira, o nosso conhecimento e as nossas atitudes podem gerar valor para a nossa comunidade aqui nessa região, né? E, infelizmente, ainda no nosso país, a área de recursos humanos, ela é pouco vista com o valor que ela tem, né? Então, o negócio, às vezes, olha para RH e acha que o RH é um centro de custos apenas, né? Porque olha para o RH, olha o preço da folha de pagamento dos tributos, né? Mas não entende que o RH, ele pode ser um grande aliado, na verdade ele é um grande aliado na execução de uma estratégia de sucesso dentro de qualquer empresa. Até as empresas de tecnologia precisam de pessoas ainda, quem dirá as demais.
E os especialistas em relacionamento com pessoas, teoricamente, são os times de RH, ou deveriam ser. Eis a questão, né? Deveriam ser. Porque muitas vezes os profissionais de RH eles são tirados da estratégia ou não são nem convidados a sentar à mesa da estratégia, porque as pessoas só pedem as coisas operacionais. E aí esse RH não consegue ultrapassar aquele teto e fazer o que precisa ser feito. Hoje aqui, eu e o Michel, a gente pode contar um pouco, a gente vai contar sobre a escala, mas eu acho legal a gente trazer aqui também o quanto um trabalho de recursos humanos bem feito, ele pode ser extremamente estratégico dentro da estratégia, da execução da estratégia de uma empresa, e o quanto de dinheiro a gente pode trazer para a companhia quando a gente consegue trabalhar. Só para a gente tratar. Vou pegar um exemplo do que você está acabando de dizer aqui, né, Jaciane? A gente vê, por exemplo, né, e não é uma crítica, mais uma vez, é só a gente constatar aquilo que a gente pesquisa, estamos fazendo uma pesquisa grande agora, né, sobre as dores do RH na nossa região. Muitas vezes o RH, ele é visto como aquela pessoa que coloca o cartaz do mês do amarelo, verde, azul, né, ou que faz o evento e entrega a flor, já que estamos no mês das mulheres. Mas na hora que vai decidir o crescimento de uma empresa, uma nova operação que está sendo lançada, que vai precisar de quê? Gente, o RH não está nessa reunião. Essa reunião é feita entre o marketing, a estratégia, o comercial, e não se chama o profissional do RH para estar presente naquela mesa para dizer, tá bom, vocês vão abrir uma operação nova? Onde que eu vou contratar essas pessoas? Né? Nós já discutimos aqui, você já contou vários casos como esse, vamos abrir uma loja nova, tá? É onde que eu acho gente para colocar dentro dessas. Então, o RH tem que estar nesses espaços de discussão. Isso é bem interessante, Cachito. A gente vem falando aqui nisso, misturando um pouco os temas, falando um pouco sobre RH, falando sobre o Grupo Savenhago, e voltando, né, o que eu percebo realmente, nós temos ótimos DPs aqui na nossa região, excelentes. Né? Não é a maioria, existem muito bons RHs também aqui na região, com outras frentes, só que isso também eu vejo que, conversando com muitos amigos, eles falam o seguinte, olha, a empresa não me dá espaço para fazer isso. Gente, o RH que tem que conquistar esse espaço. Né? O RH que tem que saber se posicionar, o RH que tem que fazer um estudo de uma nova praça que vai ser aberta, qual que é o custo, qual que é a dificuldade com mão de obra. E nós vamos chegar nesse tema, o que levou o 5x2 dentro do Grupo Savenhago foi o desafio de uma praça nova. Sim. Né? O RH envolvido com o tema, o RH entendendo, falou assim, olha, a melhor saída é por aqui. Então nós iniciamos junto com a estratégia da empresa, um posicionamento, um estudo que nós gastamos 2 anos para fazer, foi o momento que a gente conseguiu emplacar o 5x2 para os 14 mil funcionários dentro do grupo. Então agora vamos levar para esse assunto do 5x2, mas aí eu preciso primeiro conceituar isso, né? Porque a gente está falando o tempo todo, escala 6x1, escala 5x2, nós trabalhamos na escala 7x0, né? Aquelas escalas loucas. Primeiro vamos conceituar o que é a escala 6x1, o que é a escala 5x2, qual é a diferença, quais são os impactos na folha de pagamento, no recrutamento. Então, gostaria de começar do começo. Bom, eu gostaria de fazer uma introdução aqui, que é bem importante, até porque tem gente que gosta, né, de ouvir a gente falar da escala 5x2, mas a gente tem haters também, sabe? Eu não me importo, não, tá tudo bem, as pessoas podem ter opiniões diferentes, acho que isso é muito saudável. Mas, primeiro, eu quero deixar muito claro que esse trabalho que a gente começou a fazer e vem fazendo não tem absolutamente nada a ver com política, tá? Eu estou falando isso porque eu já fui abordada de maneira, assim, um pouco até estranha, né, na minha visão, falando que a gente era partidário de alguma coisa. Eu não sou partidária de nada, isso é trabalho, para nós é trabalho. Isso não começou hoje, como o Michel bem colocou. Faz 2 anos que eu e o Michel, a gente está incomodado com a eficiência de escala de trabalho na nossa empresa. E eu e o Michel fomos atrás, inclusive, de fornecedores, de inteligência artificial, de análises preditivas de comportamento de cliente. Veja, pessoal, somos do RH, tá? Só para lembrar. Estudamos muitos números, né, Michel? O Michel tem um conhecimento profundo de escalas, que eu vou passar a palavra para ele conceituar, inclusive, que ele é melhor do que eu nisso. E baseado nessa vontade minha e do Michel, no conhecimento que eu tinha, no conhecimento que ele tem, a gente uniu ali
A gente se uniu para desenhar um projeto. Isso faz 2 anos. Há 2 anos atrás ninguém falava de escala 5x2. Exato, né? nem se falava. Então eu já quero deixar isso muito claro, não tem viés político nenhum. A gente pode falar um pouquinho das PECs, eu posso até falar o que eu penso sobre elas. Né? Somos um país livre, então eu posso falar um pouco sobre as PECs. Mas já deixar claro que as nossas decisões foram baseadas numa estratégia de negócio para resolver problemas. Eu acho importante isso que você falou, porque eu sei a história, né? Vocês já me contaram, né? Vocês já me contaram por que começaram a olhar para isso. E foi uma decisão estratégica no caso do Grupo Savenhago. Realmente foi por uma estratégia, não foi para cumprir lei. Né? Não. Que nem existe ainda, na verdade. Exatamente. Exatamente. É importante a gente separar, quando a gente fala de 5x2, em 2 temas. No nosso cenário hoje, existe um tema político, uma proposta que está andando no Congresso, que é um tema. E existe um tema que foi uma estratégia do negócio para a gente reter pessoas, para a gente ser mais atrativo no mercado. E, assim, todos os outros benefícios que em determinado momento a gente vai conseguir falar o que o modelo 5x2 traz para as pessoas e traz para o negócio também. É importante a gente falar isso. Então, são 2 temas separados. O que nós, dentro do Grupo Savenhago, fizemos foi um olhar diferente, um olhar disruptivo para esse modelo. Existe um dado da FEComérciários que 92% do varejo no Brasil atua no modelo 6x1. Por que não pensar fora da caixa e trazer algo diferente? Em todos os nossos estudos, as pessoas sempre falam que querem qualidade de vida. Às vezes não é questão de dinheiro, de benefício, é qualidade de vida. E como que a gente faz esse cruzamento da qualidade de vida com os nossos funcionários e o negócio? E o consumidor que precisa, que tem a necessidade de um supermercado ali à disposição. Esse é um ponto importante, né? Porque essa discussão, eu vejo, às vezes, ela também é dividida em 2 tipos de empresa. Tem aquelas empresas que elas já atuam de segunda a sexta, no máximo sábado de manhã, e aí não é uma discussão, o 5x1, o 5x2 ou 6x1, a empresa atua ali naquele horário. Mas existem empresas, e aí, supermercados, farmácias, né? Nós estamos aqui com o Luiz Felipe da Alcance, prestação de serviços de telefonia celular, que eu preciso, o meu cliente quer ter acesso àquele serviço, àquele produto no final de semana. E aí eu tenho que efetivamente ter uma escala com pessoas trabalhando no final de semana. Né? Isso é importante também a gente entender, porque às vezes eu vejo isso, às vezes as pessoas falam, mas isso aí para nós não é um problema. Não, para a sua empresa não é um problema. Exatamente. O Brasil tem diversos modelos de negócio, diversos ramos, né? E aqui o que nós somos especialistas, que eu atuo há quase 2 décadas, é no varejo, é nisso que eu pensei. Quando a gente começou a pensar sobre o tema, nós buscamos um parceiro, né? O parceiro ele trouxe ali uma ideia geral, né? Então, o que nós fizemos? Adequamos esse modelo, adequamos essa ideia para a nossa realidade. Eu acho que, assim, um pouco mais maluco que eu é a Jaciane, colocou um engenheiro para cuidar de RH. Então, a gente começou a fazer conta. Então, engraçado que eu faço muitos bentes hoje em dia, o pessoal pergunta, aumentou o quadro? Diminuiu o salário? Não. Readequamos horários. Né? 44 horas semanais continuam existindo, ela é a mesma, distribuída de uma forma diferente, que a lei sempre nos permitiu. Só que daqueles 92% do varejo alimentar brasileiro hoje, e até depois eu fiz um estudo um pouco mais aprofundado, que dizem que o restante é trabalhos administrativos, ou seja, a gente pode falar que quase 100% do varejo alimentar no Brasil hoje atua no modelo 6x1. E a gente pensar fora da caixa, olhar, testar, estudar primeiro, 2 anos de estudo, pilotar, validar e ampliar, e a gente ver de uma forma tão rápida diversos outros concorrentes andando junto com a gente, pedindo como que vocês estão fazendo, o que a gente quer implementar aqui. A gente poder compartilhar isso, a gente começar a fortalecer a nossa categoria. Porque assim como eu disse no início, que a gente trabalha aqui, nosso trabalho voluntário, para fortalecer nossa categoria quanto profissionais de recursos humanos, a gente do outro lado também está trabalhando para fortalecer a nossa categoria do varejo. Sim. Então, assim, RHs de outros segmentos, se prepara que o varejo está se readequando, né? E é interessante isso, né? Porque
o varejo, ele, até por essa característica que ele tem de ter uma carga horária maior, parecia que isso era normal. Ah, não, é assim e pronto, acabou, né? Todo mundo que vai trabalhar, quem vai trabalhar em shopping, por exemplo, né, já sabe disso. Às vezes tem até a questão de turnos de trabalho. Mas eu queria fazer uma pergunta, porque você falou, foi lá e fez o estudo inteiro. Só que o Grupo Savenhago é uma empresa de 15 mil colaboradores. Quantas lojas? A gente já tem 64 de varejo e 10 de atacarejo, né? Então, são 74 lojas. Você não vira um transatlântico de um dia para o outro, né? Não. Você não faz assim com o transatlântico. E aí, implementar isso também tem outros aspectos relacionados ao RH, porque assim, começa também, por que aquela loja tem, essa não tem? Como que foi esse processo está sendo, né? Na verdade, vocês ainda estão nesse processo, né? Como está sendo esse processo de implementação num gigante deste? Vamos lá. Então, como a gente já colocou aqui, faz 2 anos que a gente estuda eficiência em escalas. A gente implementou, né, um parceiro que nos ajuda a fazer escalas inteligentes. Foi esse o projeto que nós começamos, escalas inteligentes para a nossa frente de caixa. E aí a gente começou a compreender que existiam possibilidades de outros modelos de trabalho, de outras maneiras de se ver as coisas, um jeito mais disruptivo, né? Então, a gente percebeu que acertar horário de almoço aumentava a produtividade, mantendo ainda no 6x1 no modelo que era. Né? A gente percebeu que quem tem que fazer a escala é o cliente. E quem faz a escala são os funcionários, às vezes, mais antigos e os gestores. Principalmente em frente de caixa de supermercado, né? Tem um mito, assim, mas um mito que acontece, na verdade, né? É uma cultura, uma cultura, melhor. É uma cultura que a caixa mais antiga decide o horário que ela trabalha. Isso, o dela, e daí o dela, a partir do dela, vai para a próxima. E os horários de almoço também. E aí, quando a gente começou a estudar o comportamento do cliente, a gente viu que nossas escalas estavam ineficientes. Sim. E que a gente poderia, com uma simples adequação de horários, que a gente não ultrapassou, não mudou a vida de ninguém em mais do que 30 minutos, a gente já ganhou uma produtividade importante. E que o cliente percebeu isso e ficou mais satisfeito. Por quê? Porque na hora de pico das nossas lojas, a bateria de caixa está lotada, está cheia de caixas. E antes era aquele momento em que um tanto de gente estava fora. Estava fora e o cliente na fila. Eu vou falar com o cliente. Pô, tanto de caixa aí e não tem ninguém trabalhando. Exato. O cliente, ele só reclama quando ele vê caixa vazio, né? Ele na fila e o check-out de caixa vazio. Então, a gente trabalha no Savenhago para evitar isso. A gente busca 100% de eficiência. A gente consegue? Nem sempre, porque a gente trabalha com pessoas. Às vezes a pessoa ficou doente, às vezes a pessoa não está bem aquele dia, enfim. Mas a gente analisa até esses fatores, a gente leva em consideração turnover, absenteísmo para fazer a escala, para vocês terem uma ideia. Então, para que a gente tente garantir ali o máximo de eficiência na hora que o cliente precisa de nós. Então, é importante dizer isso. Nós começamos com isso. Aí a gente evoluiu, né, Michel? A gente viu que poderíamos fazer mais. Poderíamos pensar diferente. Então, eu e o Michel, como a gente estava muito dentro desse projeto, porque nós dois começamos isso, a gente aprendeu e a gente começou a pensar um pouco fora da caixa. A dificuldade de mão de obra no nosso país, ela é gritante, no varejo mais ainda, né? É uma situação muito preocupante. Eu estou falando disso já desde a metade do ano de 2024, que a situação ia piorar, e piorou e vai piorar. Né? As pessoas não querem mais trabalhar 6x1, as pessoas querem qualidade de vida, as pessoas estão cansadas, tem uma NR1 batendo as portas, as pessoas estão doentes, tem mais de 500 mil pessoas afastadas por doença mental e as pessoas não aguentam mais o modelo que se instalou no país há 30 anos, é simples assim. A geração nova não topa mais esse jogo. Então, as empresas, gostem ou não, elas vão precisar se adequar a quem precisa de gente, né? Então, quando a gente começou a estudar isso, a gente fez um primeiro rascunho do projeto já em março do ano passado, né, Michel? A gente ensaiou uma primeira apresentação, né? Até a gente ouviu assim... Vocês estão querendo mudar o varejo brasileiro? A pessoa falou, já sei, você está querendo mudar o varejo brasileiro? Daí eu respondi, mas não pode? Não, isso é uma pergunta que eu quero te fazer depois. Deixa você concluir sua linha de raciocínio. Ou se você quiser já colocar isso aí no seu comentário, que é assim, tá bom, você
como profissional de RH, entendeu o problema, trouxe o Michel, que sabe fazer conta e sabe analisar número, entende do varejo, está no varejo há quase 20 anos. Vocês, eu entendi que vocês entenderam o negócio, mas agora como é que convence quem está lá na direção da empresa, né, o executivo, o CEO, o presidente, como é que convence esse cara? Você estava começando a falar disso. Sim, convence com dados, convence você que sabe do que toda mudança sempre vai gerar resistência. O varejo é um mercado tradicional. E as pessoas que comandam o varejo são pessoas que têm muitos anos de varejo. E a gente... empresas familiares antigas, Exato, exato. E a gente precisa respeitar a experiência, a história e o conhecimento também destas pessoas, né? Então, mas a gente sabia que dava porque nós tínhamos os dados. Além dos dados, nós tínhamos uma condição não favorável do negócio, né? Eu sempre falo isso, que o caos gera evolução. E sempre gerou e sempre vai gerar. Num momento de dificuldade, num momento caótico de uma organização, é o momento, eu acho excelente esses momentos, porque são os momentos onde as verdades absolutas deixam de existir, porque as verdades absolutas não resolvem problemas novos. As soluções passadas não vão resolver os problemas do futuro. Tudo aconteceu até aqui, mas daqui para frente o mundo mudou, a sociedade mudou, o comportamento humano mudou, então a gente, enquanto organização, vai ter que mudar também. Aquela frase, a gente sempre fez assim, não cabe. Não cabe, nunca coube, na verdade, né? Mas com o passar dos anos, os profissionais, eles mais experientes, às vezes eles vão adquirindo uma rigidez maior, uma resistência maior à mudança. Eu acho que isso é do ser humano, né? A gente vai envelhecendo e a gente vai ficando mais resistente, né? Algumas pessoas. E assim, e eu não julgo ninguém por isso, porque é um business de muito dinheiro, de muitas pessoas, e você tem que ser muito responsável para tomar as decisões. Então eu concordo que tem que ter as pessoas corajosas e as pessoas que querem fazer. E tem que ter aquelas pessoas que querem também, sabe? Que é o que a gente muito planeja, responsabilidade, uma comunicação bem feita, porque nem tudo são flores. A gente tem problemas ainda para resolver, né, Michel? Tem muito. Não, e às vezes a comunicação é fundamental nesse contexto, né? Porque às vezes você mudou ali, aquilo traz um benefício para o próprio colaborador, mas se você não souber comunicar para ele, ele também não entende aquilo, né, como um benefício. Eu até tive uma situação, fiz um bench, né, e a pessoa implementou e falou, Michel, ó, as pessoas aqui não estão gostando. Eu falei, como que você está comunicando? Eu mandei um comunicado na comunicação interna, como um cartaz. Eu falei, não vai funcionar, tem que explicar. E voltando, né, complementando um pouco da pergunta anterior que a Jace falou, em diversos benches, né, eu falo muito com outros supermercados, as pessoas sempre me fazem essa mesma pergunta, como convencer, como colocar isso, como vocês conseguiram, né, mostrar o ganho, colocar isso dentro da empresa, dentro do negócio. O varejo hoje, ele realmente é composto por empresas já de muitos anos de casa. Porque o varejo não é para amador. Não é. O varejo não tem margem para erro. Eu falo, desculpa, Michel. Quando você vê empresas como um Walmart, que é um gigante global, chega aqui e não consegue, né, entender tudo que é o varejo brasileiro, as empresas de varejo brasileiro são muito competentes, né? São muito competentes. Muito. Então, o que eu falo muito para essas pessoas, você tem que conhecer bem o seu negócio. E você não tem que levar um projeto desestruturado, um projeto que só está no papel, um projeto que ele não foi validado. Então, para a gente conseguir colocar isso em prática, para você usar o termo convencer, né, para colocar isso para dentro, para colocar isso em prática, é ter algo estruturado. Porque quem está do outro lado, os CEOs desses negócios hoje, são pessoas, posso dizer, um pouco cautelosas e que querem ter algo bem escrito, algo consolidado. Porque numa margem que o varejo brasileiro trabalha hoje, não admite erro. Né? E um projeto mal estruturado, como esse modelo do 5x2, que envolve mais de 14 mil pessoas, não pode ter falha, não pode ter erro. Você fala, aí você quebra uma empresa. Exatamente. É onde eu falei no início, o RH ele tem que conquistar seu espaço, ele tem que conquistar esse espaço de uma forma estruturada.
Ele ia aos poucos, ele demonstrando, ele entendendo o negócio. Porque o RH hoje, que não entende negócio, ele está fora, vamos dizer assim, né? Um ponto importante, Michel, porque, assim, muitas vezes, né, quando nós pegamos a gestão média das empresas, né, a gestão dos setores, você tem muitos especialistas, né? Você é o especialista do marketing, o especialista de finanças, o especialista de vendas, o especialista de logística. Tem duas áreas que, de certa forma, são transversais numa empresa. Uma é tecnologia da informação, que ela tem que estar em todas as áreas, e a outra é o RH. Porque o RH, né, a Jaciane foi uma das primeiras pessoas que atuou como business partner no Brasil, meio que inventou isso aqui no Brasil. O RH está presente em todas as áreas e ele tem que entender as demandas, as necessidades, as realidades de todas as áreas, além das necessidades e dos conhecimentos sobre RH, né? Que é um pouco do que você falou, né? Você tem que conhecer do business, não só de gestão de pessoas, né? Agora deixa eu trazer um pouco para a prática, porque a gente está conceituando, agora vamos trazer para a prática. Tá bom, vocês foram lá, convenceram, estudaram 2 anos, convenceram. Como está sendo colocar isso em prática? Virar para as pessoas, contratar pessoas, né? Criar a escala e pôr ela para funcionar. Como tem sido a prática disso numa operação tão grande quanto a de vocês? Bom, posso começar aqui e o Michel vai complementando. O Michel falou sobre comunicação, esse é um ponto muito sensível, então precisa ser bem comunicado. Porque se a liderança não comprar o projeto, não dá certo. A gente tem percebido que nas nossas lojas, onde a liderança compreendeu, comprou e está engajada, está dando mais certo do que nas lojas que a liderança ainda tem um pouco de dúvida ou resistência, apesar de todos serem comunicados. Mas tem pessoas que acreditam no modelo, tem pessoas que ainda duvidam do modelo. Nas lojas onde toda a liderança comprou e acredita, a gente está tendo 0 ruído. Em lojas que às vezes a liderança não comprou 100%, ainda tem alguns ajustes a serem feitos. Nas lojas onde as lideranças aceitaram o modelo, a gente já tem resultados melhores em relação às lojas que a liderança ainda está resistindo ao modelo. De maneira geral, na empresa, o modelo está sendo bem visto, bem aceito e a liderança tem feito um trabalho legal. E a gente já percebe alguns ganhos, alguns resultados que são importantes para o nosso negócio, como, por exemplo, uma atração mais rápida e mais bem qualificada de futuros colaboradores. Tá? Que, aliás, desculpe, quando você falou, né, o momento do caos é um momento da oportunidade, na verdade, como vocês disseram, né, o primeiro passo, né, colocar isso em prática, veio de um momento de dificuldade com a contratação. Né? Muita dificuldade. Nós entramos em 2 praças onde nós não tínhamos nenhuma operação. Foi Santa Bárbara do Oeste e Indaiatuba. E entrar em Santa Bárbara do Oeste foi muito difícil contratar. A gente atrasou a abertura da loja em 2 semanas, isso é prejuízo, né, para uma empresa do nosso porte. Loja fechada, só dá despesa, né? E aí a gente fez alguns pequenos ajustes ali, mas ainda não tínhamos certeza de implementação de 5x2 naquela ocasião. E na sequência a gente estava recrutando, né, Michel, para a loja de Indaiatuba, que é uma praça muito desafiadora do ponto de vista de mão de obra. Lá temos muitas indústrias, né? Então competir com a indústria para o nosso segmento não é fácil. Muita gente vai para Campinas trabalhar. Vai para Campinas, exato, né? Exatamente. E a renda, né, a per capita é alta, tem muitos condomínios, os empregados domésticos têm um salário acima da média, então tem todo um contexto naquela cidade. E aí a gente já estava uns 4 meses patinando ali na contratação e não conseguimos fechar o quadro. Aí a gente levou de novo o nosso estudo, né, Michel? Falou, agora é a hora, porque se a gente não fizer alguma coisa, nós não vamos conseguir. Foi um caos. A gente já estava, assim, à beira do desespero, né? Porque a gente precisava ter 200 funcionários e a gente não saía de 80. 80, 4 meses trabalhando, entrava, saía. E aí eu e o Michel tivemos a oportunidade de levar numa reunião de diretoria, né? Com o dono da empresa, inclusive, com o Chalim.
E a gente mostrou os dados, os números, e aí ele, muito corajosamente, né, apoiou o projeto. Ele não é só apoiador, ele faz parte do time de projetos, né, Michel? Porque ele comprou a ideia ali na hora, a diretoria toda também. Ele falou, gente, vamos testar. A gente não tem nenhuma loja em Indaiatuba, e aí a gente ficou feliz, né, porque a gente viu a coragem do empreendedor. A gente não tem loja em Indaiatuba, vai ser a primeira. Então, nós vamos ensinar o cliente como é que funciona e nós vamos ter um time diferenciado lá. E aí, lá a gente aplicou 5x2, mas não só 5x2. A gente também alterou o horário de funcionamento da loja. Olhando para o cliente. Olhando para o cliente. Educar o cliente. Olhando para tudo. Então, é uma loja que abre 8 da manhã, fecha às 9 da noite, e de domingo ela funciona das 8 da manhã às 18 horas. Sendo que as demais lojas também vão até às 8 horas da noite aos domingos, e durante a semana abre às 7 e fecha às 22. Então a gente reduziu 2 horas diária de abertura de loja, né? É o que você falou, o cliente está acostumado com esse horário e às vezes ele deixa para ir naquele momento. Se ele não tem essa opção, ele se organiza para, né? Exatamente. Mas é arriscado demais. É arriscado. Mas como a gente não tinha operação, ele foi muito corajoso. Ele falou, bom, lá o cliente não está acostumado com horário nenhum, que a gente não existe, então já vamos abrir assim. E eu acho que esse foi o pulo do gato, a gente começar numa loja nova, né, Michel, já com horário ajustado, e aí a gente viu que dava para rodar a escala. Quando a gente anunciou que a gente ia contratar 5x2, a gente fechou o quadro rapidamente. Um quadro que fazia 4 meses que a gente não conseguia. Você vê como que realmente as pessoas estão olhando para isso. Sim, para nós esse foi um indicativo, né, Michel? Falando, não, peraí, estou 4 meses trabalhando, a galera não queria. Agora, eu falei 5x2, eles estão voltando. Inclusive, pessoas que tinham desistido do processo, a gente entrou em contato de novo, falando que era 5x2, eles voltaram. Ah, não, 5x2 eu quero. Não tem ninguém aqui na cidade fazendo 5x2. Tivemos problema até com a concorrência, né? Eles ficaram bravos com Deve nós. ter ficado bravo. Vários devem estar ficando bravos. Tem vários bravos ainda, mas tudo bem. Então, assim, só até complementando um pouco da que a Jas trouxe aqui, inclusive ex-funcionários que conheciam a empresa, conheciam a cultura da empresa, que em algum momento teve a oportunidade de sair, buscar algo diferente na sua carreira, conhecendo já a empresa que ele trabalhou antes, pedindo para voltar, né? A gente tem uma lista gigantesca ali que a gente já conseguiu identificar de pessoas pedindo de novo a oportunidade. Olha, por algum motivo, eu tomei outra decisão na vida, posso voltar? Lógico que pode, né? Vamos conversar. Vamos entender a necessidade. E um outro ponto, que a gente pode até não tá ligado ao 5x2, mas é um complemento muito grande daquilo que a gente vem trabalhando. Dentro do varejo, hoje, é muito comum você ver o modelo 2x1 aos domingos. Ou seja, eu trabalho 2 domingos, folgo o terceiro. O que nós fizemos também, né? Existe uma pauta hoje que fala olhando para as mulheres, mas nós olhamos para todo o nosso público, tanto o homem como para as mulheres. Os domingos agora ele é 1x1, ou seja, eu trabalho um domingo, folgo o segundo, trabalho o próximo, folgo. Então, assim, isso também nos ajudou muito, porque é um dia estratégico para a família, para a pessoa estar com a família, com os filhos. Então, assim, a gente ainda tem que olhar para o cliente, eu preciso manter o negócio aberto aos domingos. Só que tem que olhar para as pessoas também. Como é que você fez vocês fizeram essa mágica? Porque todo mundo trabalha no 2x1, porque quando você vai para o 1x1, que é a grande crítica que hoje, principalmente o empresariado tem feito, é assim, se eu for para a escala 5x2, eu vou ter que contratar mais pessoas e vou ter que pagar menos para as pessoas atuais. Como que vocês conseguiram fazer essa engenharia você explicou que em uma loja específica vocês mudaram o horário, mas as outras lojas já tinham um horário pré-estabelecido. E agora, mais esse ponto que você colocou, escala 1x1 no domingo. Como que funciona essa engenharia para tudo isso funcionar numa escala? Cachito, bem legal essa pergunta sua. Eu já falei em algum momento aqui que as 44 horas semanais nós mantemos. O que nós fizemos foi uma distribuição diferente. O que dá para eu compartilhar aqui, né, sem apresentações, sem criar slides, mas é o seguinte. O formato 6x1, ele se diz em 6 dias trabalhados numa carga diária de 7 horas e 20. Né? Quando nós fazemos essa migração para o modelo 5x2, ele passa a trabalhar 5 dias e folgar 2. Ou seja, esses 5 dias que ele trabalha, a gente aumenta um pouco a carga horária, né, desses dias,
para cumprir as 44 horas semanais. Que é muito parecido com os modelos administrativos que nós temos hoje. Só que nunca ninguém tentou olhar isso para o varejo, né? Então nós olhamos, nós conseguimos fazer essa adequação. Mas você não vai ter menos pessoas trabalhando todos os dias? Sim, nós temos menos pessoas, só que as pessoas que ficam trabalham um pouco a mais e supre essa falta dessas menos pessoas que tem. Ou seja, para manter a quantidade de horas que eu preciso num dia para manter uma loja em pé, ela continua sendo a mesma. Porque eu tenho menos pessoas, só que as pessoas que ficam trabalham ali um pouco a mais no dia para manter esse formato. Quando a gente olha para os domingos, é a mesma situação. Eu tenho sim bem menos pessoas aos domingos. Minha folga ela é maior. Só que as pessoas que ficam, como elas trabalham hoje um pouco a mais, das 7h20 para 8h48, que é o padrão administrativo que se usa hoje, ele consegue suprir um pouco disso. Em paralelo, nossa área de operações vem fazendo um trabalho muito bem feito, né? E em algumas lojas a gente está conseguindo reduzir o horário de funcionamento aos domingos e, por incrível que pareça, até alguns concorrentes falam, poxa, vamos seguir juntos isso aí, vamos diminuir um pouco. É bom para todos, né? É bom para todos. Deixa eu pegar um ponto aqui que é o seguinte, não quero falar de política, não vamos falar de política, não é nosso papel com a BRH falar, né, de política, mas existe uma legislação sendo discutida. E tudo que vocês contaram até agora é o seguinte, vocês não fizeram por causa da legislação, porque quando vocês começaram isso lá atrás, há 2 anos, nem se falava disso, né? Mas agora tem uma legislação sendo discutida e tem alguns pontos que devem estar muito alinhados com aquilo que vocês já vinham fazendo, mas alguns pontos talvez ainda estejam desalinhados. Você falou, posso até dar minha opinião sobre, eu acho que você como diretora da BRH é importante, né? A BRH ter esses posicionamentos. Como que vocês estão vendo essa nova legislação que está sendo discutida? Que pontos são pontos que se você já vê na prática e funcionam bem, que pontos você falou, não, isso aí, estão falando isso aqui, mas isso aqui na prática não funciona, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Sim. Como é que está essa, né, sem aqui abordar a questão política, mas só falando, né, desses pontos, como que é esse alinhamento entre essa questão legal e aquilo que está sendo feito? Vamos lá. Como especialistas do tema, né, a gente defende o seguinte, a gente defende a manutenção aí das 44 horas semanais, nosso modelo é o 5x2, a gente não deve voltar para o modelo 6x1 a princípio, domingo 1x1, e eu vou explicar porquês e acho que a galera já vai entender. Quando a gente coloca uma escala 5x2, a gente mexeu em horários de almoço, no nosso caso, a gente reduziu o horário de almoço para que o horário total investido na empresa pelo colaborador não fique tão mais extenso, né? Então, a gente abriu mão um pouco e aí o colaborador abre mão um pouco e aí a gente fica com essas folgas 5x2. A gente aposta na redução de absenteísmo, a gente aposta na redução de turnover, a gente aposta Já tem. Diminui absenteísmo? Diminui. A gente aposta na atração de profissionais mais qualificados e, por consequência, mais produtivos. A gente também percebeu redução de transporte, mas então tem até dados que apontam que pode ser que tenha o risco. Então, assim, a pessoa está menos cansada, menos estressada. Você tem menos pessoas em trânsito todos os dias. Menos pessoas em trânsito por dia. Então, pensa, nossa operação tem mais de 14 mil pessoas, né? Então, isso é um número bastante expressivo. As pessoas, a gente ouvindo depoimentos, pessoas que trabalham 30 anos no varejo, nunca na vida conseguiram pegar 2 folgas na semana. E eu gostaria de deixar claro que as nossas folgas não são consecutivas, tá? E tem alguns empresários que ficam bravos com a gente, vocês estão dando consecutiva. Não necessariamente. De vez em quando, se rodar a escala e se for possível, pode acontecer. Mas a gente não vendeu escala consecutiva, né? A gente vendeu 2 folgas por semana. E às vezes, posso dizer uma coisa? Eu acho que a escala 5x2 com uma folga no meio da semana, ela é até mais
motivadora para o colaborador do que às vezes ter 2 dias seguidos. Porque assim, o que a gente tem ouvido das pessoas é que elas vão resolver a vida delas nesse dia, né? Quer ir a um banco, quer resolver algum problema, quer ir na casa de alguém. É um dia útil, tudo está aberto, né? Então eles conseguem fazer o que precisa, coisa que nunca conseguiu antes, e que às vezes tinha que colocar um atestado, faltar, para poder resolver a vida. Hoje já não precisa mais. Então a gente trabalha essa conscientização. Sobre as PECs, de maneira geral, estão se discutindo escala 5x2 com redução para 40 horas semanais inicialmente e uma redução fracionada. Isso também não entraria esse ano, começaria o ano que vem, e daí ele vai fracionando para chegar até 36 horas semanais. E fechamento aos domingos. Então, a primeira coisa, eu sou totalmente contra o fechamento aos domingos, porque isso é um desserviço para a sociedade, e o Brasil é um país que precisa funcionar ainda todos os dias, Sim. do ponto de vista econômico. Também sou contra a redução da carga horária neste momento, porque eu não acho que o país está num momento em que possa abrir mão de tanta carga horária assim. Sim. Exceto se houver possibilidade de negociação de redução da carga tributária das nossas folhas de pagamento. Porque são 4 horas por semana, no nosso caso, de quase 15 mil pessoas. Isso tem um preço. Eu gostaria muito, assim, de perguntar para o governo, tenho vontade de falar assim, tá, mas e qual é o incentivo fiscal? Ou qual é a redução de carga tributária que a gente vai ter? Porque, assim, a nossa margem de varejo é uma margem muito baixa, eu estou falando de 2,5%, se tudo der muito certo. Muito bem trabalhado. Muito bem trabalhado. Agora, eu vou perder todas essas horas, eu vou ter que continuar atendendo o cliente, eu não posso fechar o domingo que o cliente não vai topar. E aí é o cliente que só tem o domingo para fazer as compras dele. A pandemia, tudo fechou, exceto e hospital. Então, assim, como assim vai fechar o supermercado aos domingos? Na pandemia, não deixaram os supermercados fecharem, que morreram centenas de milhares de pessoas. E agora, então, o domingo ele deixou de ser importante? Não faz muito sentido, sabe? Então, assim, isso tem preço, isso tem um custo. Empresas pequenas não vão suportar isso, só pode ser alguma. A economia do país não aguenta isso, não aguenta 36 horas nunca, esquece. Isso é utopia na minha visão. Eu acho que tem uma confusão que não está sendo esclarecida na mídia, e esse papel que vocês têm feito de ir nos lugares falar sobre isso é importante, que é confundir essas duas coisas. Escala 5x2 não é redução de carga horária semanal, é redivisão, é reestruturação da carga horária. Não está se falando em diminuir carga horária, porque é o que você falou, tem uma confusão sendo feita nessas PECs, né, de juntar duas coisas como se fosse uma só. E aí, mesmo o empresariado que está pouco familiarizado com isso, não leu direito, só lê a manchete, fazem como assim? Eu vou ter que aumentar a quantidade de colaborador. Não, você vai ter que reorganizar a sua escala. Né? Tanto que quando a gente faz bem, não é incomum nada a respeito disso. Acham às vezes que está fazendo folga consecutiva, né, Michel? Acham que a gente já está aplicando 40 semanais, mas não tem nada disso, não tem folga consecutiva, não vai fechar no domingo, não tem redução de jornada, não tem nada disso, porque a gente não tem condições de fazer isso, porque nós temos um custo dentro da empresa e essa conta precisa fechar. De novo, o RH sendo estratégico, a gente conhece o nosso negócio e a gente sabe do risco, então a gente não é maluco, né, de colocar a nossa empresa em risco, porque Sim, nós temos quase 15 mil colaboradores e o corpo diretivo de uma empresa precisa ser responsável com a vida das pessoas. Tem quase 15 mil diretos, mas não sei quantos mil indiretos, e nós atendemos uma sociedade. Eu não posso olhar para você e falar assim, não, domingo eu vou fechar minha loja, você não compra mais. Você fala, mas espera, eu preciso, eu dou aula, eu não tenho tempo, é o dia que eu tenho para ir ao supermercado com a minha família. Foi o que eu disse, não fechou nem na pandemia, agora vai fechar por quê? Então não faz sentido, tá? Isso não faz sentido, não é esse o projeto que a gente está levantando. Às vezes os haters, eles acham que é isso que a gente está fazendo. Não é, a gente manteve, a gente tem consciência, a gente sabe dos custos, a gente está fazendo um modelo diferente dentro do que a legislação permite. Muita gente também pergunta, vocês estão fazendo acordos sindicais? Eu não preciso fazer acordo sindical para cumprir o que está na consolidação das leis do trabalho, entendeu? Eu estou cumprindo a legislação, só que o jeito de eu cumprir é o jeito que já existe. Todas as matrizes aí das empresas trabalham 5x2. Virou, eu sei que está há muitos anos, é algo cultural do varejo. Exatamente.
Não, é cultural, né? Dados que eu falei no início, que a Federação do Comércio Patronal nos mostra, né, que 92% do varejo atua no modelo 6x1 e se entende que os outros 8 são trabalhos administrativos, né? Então, ou seja, por que que o administrativo funciona, dá certo, dá para fazer essa adequação e lá na ponta operação, não, né? na operação não. Tem uma coisa importante que eu queria deixar aqui registrado, assim, para dar certo e não aumentar quadro, tem que ter planejamento, né, Michel? Tem que saber o que está fazendo, ter um olhar bastante estratégico, tem que ter uma quebra aí de vieses e de tradicionalismo, tem que abrir a cabeça para um mindset diferente. E eu recomendo, sinceramente, que os varejistas, assim, se unam, porque é melhor fechar 2 horas por dia do que ter que aumentar 4. E às vezes a gente percebe que o setor supermercadista poderia ser mais unido, porque assim, se todos os supermercados funcionarem das 8 da manhã às 21 horas e das 8 da manhã aos domingos às 18 horas, ninguém precisa aumentar quadro. E não fica uma concorrência desleal. Sabe isso que você falou da cultura? Que, por exemplo, né, quando vocês foram para Indaiatuba, não tinha. A loja era a primeira, então vamos acostumar. Vocês sabem, né, já conversamos sobre isso, eu já morei pelo Brasil inteiro. E cada região tem uma característica diferente. Quando eu mudei para Caxias do Sul tem siesta. As empresas fecham de meio-dia às 2. Eu me lembro quando eu cheguei na primeira semana e fui resolver alguma coisa e estava fechado, eu falei, como assim? Na minha cabeça paulistana, né? Eu falei, como assim? 2 meses depois, eu já tinha me acostumado com isso. Falei, bom, eu sei que está fechado, então eu tenho que me organizar para fazer as outras horas. Isso aconteceu quando eu vim para Ribeirão Preto também. Eu sou mineiro, mas eu morei muitos anos em São Paulo. Paulo, você não gosta de padaria. E a gente vai naquelas padarias que ficam abertas 24 horas por dia. Sim. Primeira vez, final de semana que eu saí aqui em Ribeirão, eu falei, vamos numa padaria? E estava tudo fechado, porque as padarias fecham em Ribeirão no domingo. Eu tomei um susto, eu xinguei. Mas hoje eu sei que não abre, então eu já me preparo para isso. Então, o consumidor, lógico, ele quer o serviço e ele precisa, e nós como empresa temos que entregar esse serviço para ele, mas ele se adequa também àquilo que está sendo oferecido, que é o que deve ter acontecido lá, né, com a loja de Indaiatuba. Com certeza, com certeza. O cliente entende, né, Michel? E a gente recebe elogios dos clientes, inclusive. Porque o cliente vê também que nós estamos preocupados com as nossas pessoas. Porque nós temos que cuidar das nossas pessoas. E isso é cuidar das pessoas, cuidar do colaborador, cuidar do cliente, tentar equilibrar as equações. É difícil mesmo equilibrar isso dentro de um grande negócio, mas é possível. Né? Eu acho que é menos ficar reclamando que não dá e mais tentando fazer com que dê certo. E eu fico, às vezes, reflexiva e até chateada quando eu vejo grandes players não querendo nem testar o modelo, e aí eu vejo a rigidez de mindset, às vezes, dos CEOs de grandes corporações. Oh, gente, ele está com medo do quê? Tem um lado que eu fico triste, mas tem um outro que eu fico feliz, assim, eu quero mais é que ele não faça, então, já que é assim, porque o funcionário dele vai vir trabalhar comigo. Eu não estou indo buscar funcionário de ninguém em lugar algum, que a gente não faz isso, porque isso, na nossa visão, não é ético. Só que é o seguinte... Eu não tenho como saber que o cara está trabalhando num concorrente que é 6x1. Ele vem, faz o processo comigo, eu vou contratar. E aí, já vou deixar o recado, não adianta ligar para nós bravos, né, Michel? Que não é nossa culpa, não. Aí eu queria... Já tem quase 1 hora que nós estamos falando, né? Então, eu queria ir direcionando uns assuntos aqui. Vocês dois, né, principalmente você, já se transformaram nos últimos meses aí em grandes porta-vozes disso, né? Vocês estão o tempo todo dando entrevista, o tempo todo falando disso, indo nas empresas, fazendo benchmark, fazendo, né, várias coisas, indo nos concorrentes, conversando com os concorrentes, indo para a TV. Como tem sido a recepção nas outras empresas, né, nas associações, como você vai? Como tem sido a recepção, a experiência que vocês estão vivendo no Sabem Água? O que surge de interesse, de dúvida? Como tem sido essa experiência? Primeiro, o pessoal está confundindo muito o que nós estamos fazendo com o que está rolando no Congresso. Então, às vezes, a gente é visto assim, como
que está acontecendo? Eu recentemente fui chamado numa praça aqui da região pelo sindicato patronal com todos os concorrentes querendo me colocar na parede. E na hora que eu expliquei, não, gente, eu só adequei meu horário, é isso que eu estou fazendo, né? Continuo com as minhas 44. Aí, por fim, fiquei 2 horas lá fazendo um bench com donos lá de 8 supermercados menores, e eles saíram e falaram assim, acho que dá para fazer lá também, vamos tentar, né? Então é isso que está acontecendo, né? Alguns entendem que pode ter um ganho e nos procuram justamente para isso, para entender e querer. Não precisa não reinventar a roda, né? Porque a gente ficou 2 anos estudando ali, inventando ali uma roda. E outros já vêm com o olhar crítico, a conversa crítica. Eu falo, o que você entendeu sobre isso? E a pessoa explica. Eu falei, mas não é isso que nós estamos fazendo, né? Você quer entender o que nós fizemos? Não, eu quero. Já vem com aquele pré-conceito. Exatamente, né? E questão da mídia, ela já tem nos procurado já com esse olhar positivo, algumas matérias que eu participei, outras que já se fez também, faz uma ligação do que anda no Congresso e o que nós estamos fazendo. Então, assim, tem diversos temas diferentes, diversos questionamentos de, como você falou, sindicatos, entidades, concorrentes, empresas até de outros segmentos no varejo também, que é referência nacional, já procurou a gente para bater um papo, para entender. Então, assim... Mudando o varejo brasileiro. Exatamente. Alguém me perguntou, eu respondi, mas não pode? Onde é que está escrito que não? Brinquei, né? Levei na brincadeira. A gente também não sabia, né? A gente também não sabia, mas não pode? A gente, na verdade, não sonhava, nem imaginava o negócio ficar desse tamanho. Até recentemente, estava lendo uma matéria de varejo, tinha diversos supermercados ali que estão fazendo piloto no modelo 5x2. Eu mandei para a Jace, falei, Jace, desse aqui, todos nós fizemos, a gente já passou por isso. Não, a gente fez bench, né, com eles, né? Todos. Todos ali tinha 4, 5 grandes redes de supermercado falando. Eu falei, já, a gente fez bench com esse pessoal. Foi muito aqui. legal, que a gente tem um monte de amigo novo, né? A gente tem um monte de amigo novo. E é legal novo. porque você tem feito isso muito na APAS, né? Junto às APAS também. De vários estados também, né? Porque também é uma forma de falar com o mercado. Sim, a gente participa na APAS aqui, que é a Associação Paulista Supermercadista, porque a gente tem interesse em divulgar isso, porque é o que eu te disse, se todos topassem o mesmo modelo, fica mais fácil administrar o segmento, porque o problema de falta de mão de obra não é do Savenhago, é do segmento, né? Então a gente gostaria que todos viessem e fica mais fair, né, em relação à concorrência, se todo mundo cumprisse o mesmo horário, e diminuiria, na minha visão, aí a Jaciane Risioli falando, se as empresas fossem um pouquinho mais vanguardistas e se antecipasse algumas coisas, talvez a gente não tivesse tanta pressão popular e pressão do governo em fazer as mudanças meio que goela abaixo. Agora, esse tradicionalismo, essa rigidez e não conversar e não abrir mão de nada, e de não inovar com nada, pode gerar problemas na sociedade, porque a sociedade quer mudar. Então, assim, defendo que os outros, né, supermercados junto à APAS repensem seus horários. As praças que a galera topou, que os outros supermercadistas toparam, a gente já reduziu o horário das nossas lojas, e as que nós não conseguimos reduzir, a gente está sofrendo, sim, com a escala 5x2. Talvez a gente tenha que aumentar quadro em alguns lugares que a concorrência não quer, pode ser alguma negociar o fechamento antes, ou nós vamos ter que bancar o fechamento e explicar para a sociedade. E nessas praças, o que vai acontecer? Esses supermercadistas vão perder os funcionários para as redes que estão entrando. A maioria das redes que entraram junto conosco, eles também têm bons resultados, a gente se fala o tempo todo, nós somos concorrentes lá pelo cliente, mas entre os RHs, né, Michel, a gente se ajuda, porque a dor é a mesma. E no fim, a gente não quer que o mercado de varejo alimentar se enfraqueça no país. A gente já tem problema demais. Sim. Então, você me conhece, sabe que o meu pensamento ele é de prosperidade. Né? Eu não preciso prosperar em cima da desgraça de ninguém. Nem como ser humano, nem como executivo, nem como empresa, nem como nada. Tem como todo mundo prosperar junto. Jace, que utopia. É isso aí mesmo. É trabalho. É trabalho, entendeu? E aí, para a gente encerrar, porque nós estamos quase uma hora, vocês vão tirar o chapéu agora do Savenhago, do Grupo Savenhago, e vamos colocar o chapéu da BRH. Principalmente você, né, Jace, que está à frente desse grupo de gente louca, né, da BRH Noroeste Paulista,
Qual o papel da BRH nisso, na nossa regional? Como, né, quem está na nossa região pode contar com a BRH? O que a BRH pretende fazer esse ano também nesse contexto dessas grandes mudanças pelas quais nós estamos passando? Olha, eu acho que uma das principais propósitos que nós temos enquanto a BRH é trazer inovação, acho que para o nosso setor. A gente quer trazer pautas que sejam interessantes e que mostrem como faz as coisas para os nossos associados. A gente não está focado em quantidade, mas em qualidade, tanto de conteúdo, quanto de eventos, quanto de conversas, né? Então não adianta a gente se encontrar todos os meses para falar daquilo que ninguém mais quer saber. Agora, faz muito sentido, por exemplo, os eventos que a gente está programando para fazer, que o pessoal fica ligado já, né? Fiquem ligados, porque a gente quer falar de coisas atuais. A gente quer trazer temas que são dores do RH, que são dores dos líderes. E a gente não tem um trabalho focado só em recursos humanos aqui na nossa região. A gente quer falar com a liderança também. Então, acho que a gente tem um time de diretoria bastante competente, bastante engajado, bastante influente na região. A gente quer receber também essas pessoas, a gente quer ouvir as pessoas. Eu vou fazer aqui a chamadinha da pesquisa, né? Da pesquisa. A gente lançou uma pesquisa para os nossos associados. Por favor, respondam, porque a gente vai trabalhar em cima dessas respostas, né? Quando a gente pergunta, é porque a gente realmente quer saber para a gente trabalhar. Então, como a BRH aqui da nossa região, a gente tem esse propósito e juntamos várias pessoas com o mesmo propósito, com a mesma força. E, pessoal, a gente também não tem tempo, igual todo mundo não tem. Mas a gente quer trabalhar, né? A gente quer priorizar. A nossa vida é corrida, nós somos voluntários, mas nós temos propósito. A gente quer contribuir, né? Eu tenho um propósito pessoal que eu tenho comigo, assim, que eu preciso devolver para a sociedade aquilo que eu recebi. Eu preciso devolver para as pessoas o que um dia pessoas me ofereceram. Né, me desenvolveram, me ajudaram, me deram oportunidades, então por que eu não posso fazer isso? Eu não só posso, como eu devo fazer isso, para que essa roda positiva continue girando. Então eu quero dizer que estou à disposição, um monte de gente tem o meu celular, um monte de gente tem minhas redes sociais. Se você está com dúvida, quer falar comigo, quer falar com o Michel sobre 5x2, sobre qualquer coisa, sobre o Cachito, sobre qualquer tema, sobre a BRH, a gente está à disposição. Então, quero finalizar deixando isso para a turma. Michel. Não, é bem isso, né, o Cachito. Antes de eu estar como gerente de recursos humanos, eu estava cuidando da área de inovação dentro da empresa. Ou seja, a área de engenheiro vem parar no RH, né? É que ele resolveu ser engenheiro depois que ele me conheceu. É pelo contrário, Cachito. Na hora que eu sentei na cadeira de inovação, dentro de uma inovação de RH, eu falei, eu preciso aprimorar meu conhecimento, né? Então, assim, estou em fase de... Estou cursando ainda, estou aprendendo ainda, mas a gente já consegue ver resultados. Ah, Cachito, eu acho que eu enchi o tanto saco dele para fazer conta, que ele falou, tá, vou fazer até engenharia. Fazer conta, né? Vou ter que aprender. Falei, como que eu vou aprender a fazer conta? Aí eu vou pedir ajuda para o engenheiro lá dentro da empresa, né? Eu falei, eu quero ser igual esse cara aí para fazer conta. Eu vou estudar também. Né? Então é um pouco disso. Então, assim, dentro da BRH, a gente vem trabalhando muito inovação. E quando a Jace, né, me fez o convite, né, para assumir essa diretoria de patrocínios e comercial, pô, Michel, é outra coisa, por conta justamente do meu relacionamento com o mercado externo. Né? Eu acho que empresas de tecnologia, de RH, no Brasil inteiro, eu já falei com quase metade delas. Né? A gente sempre atende todo mundo, a gente sempre fala com todo mundo, e isso é até uma essência da nossa empresa que pede para a gente atender muito bem os nossos fornecedores, inclusive também quem não é os nossos fornecedores. Isso vem despertado muita coisa. E muito desses fornecedores que me procuram, eu, Michel, quanto empresa, que às vezes não faz sentido para o nosso negócio, de vez em quando a gente conversa com colegas, com associados da BRH, fala, eu tenho uma pessoa ali para te ajudar, eu tenho um cara para te indicar. E no final do ano, né, de 2025, nós fizemos aquele evento do RH no Agro. E assim, a gente teve que ir ali montar a estrutura do evento. E na hora que eu fui conhecer aquele espaço que eu não conhecia até então, eu falei, isso não vai ser só um evento de palestra, a gente tem que fazer algo diferente. E foi o que... O lugar é lindo, mas ele exige muita estrutura.
Sim. E a gente conseguiu fazer isso de uma forma leve, de uma forma tranquila. Na hora que eu fui conversando com alguns parceiros, todos toparam. E mais pro fim do evento tinha pessoas querendo entrar. Eu falei, agora não tem como, já está estruturado dessa forma. Então, a gente teve um problema bom para resolver, né? Tinha patrocinador querendo entrar, eu falei, não, mas agora não dá mais. Não tem como, fica pro próximo. E a gente conseguiu, né? Justamente com um olhar disruptivo, com um olhar de inovação. Um dia que ia ser só uma palestra, um dia descontraído, a gente fez uma feira. Né? Acabou sendo uma feira ali. E assim, diversos patrocinadores me procuraram e falaram que estão fechando negócios até hoje, que está mantendo relacionamento, está mantendo contato, ou seja, a gente está conseguindo fazer o nosso papel quanto a BRH aqui na nossa região. Unir fornecedores com as empresas. Às vezes as pessoas falam, poxa, como que eu vou levar uma tecnologia para dentro do meu negócio, sendo que você mesmo acabou de falar que a margem do varejo é reduzida. Poxa, faz um estudo de quanto que você está gastando hoje com aquele processo, com aquele projeto, quanto que você vai passar a gastar depois de fazer determinado investimento. Então é isso que a gente tenta despertar nas pessoas, é isso que a gente vem trabalhando. Bom, gente, assim, para encerrar, primeiro o tema fantástico. Na verdade, como a Jaciane disse, esse é um dos temas centrais do ano da BRH. Faremos agora, ainda em março, final de março, em São José do Rio Preto, um evento sobre a escala 5x2. Jaciane vai estar lá, Gabriele também vai falar, que é uma das nossas diretoras, né? Jurídica. A jurídica. E você que não é da BRH, o que é a BRH? Né? É uma associação de profissionais da área de recursos humanos com mais de 60 anos de história, a maior associação do Brasil, tem os maiores eventos do Brasil, mas mais do que isso, é um espaço de você, do RH, conversar com outras pessoas de RH, conhecer a história, né, de cada empresa, conhecer o que está sendo feito nas empresas. Nós, como a Jaciane disse, todos nós que estamos lá somos voluntários, ninguém ganha R$1, muito pelo contrário, a gente põe dinheiro, muito, né? Muito dinheiro no negócio, mas nós estamos lá com esse propósito de criar relações, né, de compartilhar conhecimentos, aprender com as outras pessoas, compartilhar aquilo que nós sabemos, aquilo que a gente desenvolveu, e é um espaço fantástico para crescimento pessoal, para o crescimento da empresa. Você pode ser associado como pessoa física ou como empresa, e aí a empresa tem uma série de benefícios, tem desconto nos eventos, pode mandar os seus colaboradores, nós temos os grupos de estudo, né, na BRH São Paulo. Tudo isso são benefícios que você pode ter se associando à BRH. Então, não deixe de vir, nós estamos fazendo uma pesquisa fantástica, né, para entender quais são as dores do RH e como lidar com isso. Não deixe de participar. E esse vai ser um espaço, a partir de agora, que nós teremos da BRH de produção de conteúdo, de falar sobre o RH, de falar sobre as realidades. Traremos outras pessoas, vamos trazer a Gabriele, vamos trazer o Luiz, vamos trazer várias pessoas aqui para falar disso. Então, se você é do RH, gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se associar à BRH e também acompanhar aqui os nossos conteúdos, e até o nosso próximo encontro.